Na manhã de 17 de agosto de 1996, 5 estudantes carregavam sonhos, mapas e equipamentos em uma Toyota Land Cruiser branca. O destino? O deserto do Atacama, considerado o lugar mais seco do planeta. Eram jovens brilhantes, cada um com sua paixão acadêmica. Alejandra, geologia; Esperança, arqueologia; Patrício, engenharia; Maurício, biologia; Letícia, geografia. Não era uma aventura inconsequente. Havia planejamento minucioso, litros de água extra, rádio de comunicação, barraca para resistir ao frio da noite. Tudo calculado. O carro partiu cedo, abastecido, pneus revisados. No posto de gasolina, um funcionário recordaria anos depois. Pareciam saber o que estavam fazendo. Às 8h15, entraram pela rota B-355 e desapareceram na vastidão. Nunca mais foram vistos com vida. Quando não voltaram no dia marcado, as famílias primeiro pensaram em atraso. Mas logo veio o desespero. Polícia, helicópteros, cães farejadores, nada. O deserto não devolveu uma pista sequer. Apenas marcas de pneus que se apagaram com o vento. Os anos passaram como uma ferida aberta. Pais que deixaram empregos para procurar filhos, mães que transformaram dor em associações de apoio, famílias divididas pelo luto sem corpo. Cada pista falsa reacendia uma chama que logo se apagava. Restos encontrados que não eram deles, testemunhas que juravam ter visto os jovens em outras cidades, mas nada se confirmava. Até que, em 2011, uma jornalista chamada Cristina Montes, revisando imagens de satélite no Google Earth, percebeu algo impossível de ignorar. Entre pedras escuras, uma forma retangular brilhava como se implorasse para ser vista. Não estava em fotos antigas, só nas mais recentes. 15 anos depois, era como se o próprio deserto tivesse decidido liberar um segredo guardado a ferro e areia. A partir daquele instante, não era mais uma história de desaparecimento. Era a abertura de um mistério ainda mais sombrio. Antes de se tornarem nomes em manchetes e dossiês policiais, eram jovens com planos, paixões e famílias que acreditavam em futuros brilhantes. Alejandra Palácios, 23, alta, olhar vibrante, filha de professores em Santiago. Estudava geologia e enxergava poesia nas pedras. Era a líder natural, aquela que reunia amigos em expedições e sabia transformar mapas frios em promessas de descobertas. Esperança Ibarra, 22, tinha atravessado o oceano vinda de Sevilha, Espanha. Estudante de arqueologia, apaixonada pelas culturas que antecederam a chegada dos europeus, carregava um sotaque andaluz que encantava os colegas. Pequena, mas de coragem feroz, não se deixava intimidar facilmente. Patrício Calderon, 24, engenheiro civil em formação, cresceu em Copiapó, região mineradora. Conhecia o norte chileno como quem conhece o quintal da própria casa. Organizado, meticuloso, era o responsável pela logística e pela condução da viagem. Maurício Esquivel, 23, filho de trabalhadores da Codelco, estudava biologia e queria observar plantas microscópicas capazes de sobreviver ao calor implacável. Letícia Cordero, 22, a mais nova, estudante de geografia, fascinada pelo modo como seres humanos enfrentam e se adaptam a ambientes extremos. Sua ideia era usar o Atacama como estudo de caso para a tese. 5 trajetórias diferentes, unidas por uma sede de conhecimento. Cada um levava consigo não apenas cadernos e instrumentos, mas também expectativas familiares, sonhos profissionais e o peso de representar uma juventude que queria escrever a própria história. O plano surgiu de forma quase casual. Uma tarde chuvosa de julho, dentro da biblioteca da universidade, Alejandra abriu um mapa topográfico sobre a mesa. O dedo dela marcou uma região ao sudeste de Antofagasta. Formações de sal pouco exploradas, perfeitas para seus estudos em cristalografia.
Esperança, inclinada ao lado, reconheceu ali a chance de registrar vestígios arqueológicos. Logo, Maurício viu uma oportunidade de observar flora resistente. Letícia pensou em sua tese e Patrício, naturalmente, assumiu o papel de guia e organizador. O que começou como uma ideia de estudo acadêmico rapidamente se transformou em uma promessa de aventura científica. Durante semanas, planejaram rotas, acampamentos e suprimentos. Tudo parecia sob controle, mas o deserto não perdoa a confiança. E aquela escolha, feita em meio a livros e mapas, conduziu 5 jovens a um dos capítulos mais sombrios da história chilena. Na noite de 15 de agosto de 1996, o apartamento de Alejandra, em Ñuñoa, se encheu de mapas, mochilas e risadas nervosas. Era a última reunião antes da viagem. Verificaram cada detalhe: barraca para 5 pessoas, medicamentos extras para a asma de Maurício, litros de água, comida não perecível, rádios e ferramentas de sobrevivência. Tiraram uma foto juntos, sorrisos jovens, olhos ansiosos, equipamentos alinhados ao fundo. Essa imagem, tirada sem pretensão, se tornaria a última lembrança oficial de todos reunidos. Na mesma noite, Esperança escreveu uma carta à família em Sevilha. Descreveu a excitação de explorar o deserto. Prometeu enviar postais e encerrou com uma frase que hoje ecoa como presságio: o Atacama é como Marte na Terra, mas aqui também pulsa a história de milênios. É exatamente por isso que vim ao Chile. A manhã seguinte, sexta-feira, 16 de agosto, amanheceu clara e fria em Santiago. Às 6h30, Patrício retirou a Toyota Land Cruiser de uma locadora. Conferiu óleo, pneus e combustível com a precisão de quem aprendeu no chão pedregoso das Minas. Às 7h45, o grupo se reuniu em frente à casa de Alejandra. Vizinhos os viram carregar caixas, cordas e mapas. Uma vizinha, emocionada, ofereceu café e desejou sorte, sem imaginar que aquele seria o último aceno. Às 8h06, a Toyota branca pegou a Rota 5 Norte. Pagaram pedágio em Lampa. Conversaram com a atendente sobre a história local. Em Valenar, pararam para almoçar. Comeram cazuela de cordeiro e riram, enquanto Esperança fotografava paredes decoradas com ferramentas antigas de mineração. Mais tarde, o dono do restaurante lembraria: pareciam jovens estudiosos, sérios e animados. Quando o sol se escondeu atrás do Pacífico, às 19h, chegaram a Antofagasta. Hospedaram-se no Hotel Terrado, jantaram com mapas espalhados sobre a mesa, pediram informações sobre sítios arqueológicos e foram dormir cedo. Às 22h30, Alejandra ligou para a mãe: chegamos bem. Amanhã entramos no deserto. Te ligo na terça quando voltarmos. Foi a última vez que a voz dela ecoou no mundo. O sábado amanheceu limpo em Antofagasta. O relógio marcava 6h quando 5 jovens desceram ao salão do hotel. Café forte, ovos mexidos, torradas. Pagaram a conta, carregaram mochilas e instrumentos no veículo. Às 7h30, pararam em um posto de combustível na saída norte. Testemunhas recordam detalhes que hoje parecem ecos distantes. O motorista checando a pressão dos pneus pela segunda vez. A compra de 2 galões extras de gasolina, o sotaque espanhol de Esperança ao perguntar pela região. Às 8h15, a Land Cruiser branca pegou a rota B355 rumo ao sudeste. A estrada desaparecia em meio a montanhas de pedra e silêncio. Foi a última vez que alguém viu os 5 com vida. O plano era simples: acampar próximo a um antigo jazimento de bórax, registrar dados e regressar no dia 20 de agosto. A coordenada anotada por Alejandra era precisa: 23h47, 69h15. Mas nada aconteceu como previsto. Na terça-feira não houve retorno. Na quarta, ausência em compromissos acadêmicos. Na quinta, a primeira denúncia de desaparecimento. Iniciou-se então uma corrida contra o tempo.
Polícia, helicópteros, cães farejadores, voluntários. Rastros de pneus foram localizados, mas logo sumiram no solo pedregoso, apagados pelo vento inclemente do Atacama. Nenhum acampamento, nenhuma garrafa, nenhum objeto foi encontrado. O capitão Rogério Serrano, encarregado da operação, descreveu a sensação. Era como procurar pegadas em uma folha em branco. Durante dias, veículos cruzaram ravinas. Minas desertas foram reviradas, mas não havia sinal de vida. Em 30 de agosto, famílias chegaram de Santiago para somar forças. Choraram, rezaram, vasculharam com as próprias mãos. Um pai declarou à imprensa: "Meu filho jamais teria se arriscado sem comunicação. Algo aconteceu que foge de qualquer lógica." Em outubro, um piloto reportou reflexos metálicos a quilômetros da rota original. Expedições terrestres nada encontraram. Em dezembro de 1996, as buscas foram suspensas oficialmente. O caso foi arquivado como desaparecimento sem resolução. Mas para as famílias, não era um arquivo. Era uma ferida aberta. O Atacama, que parecia tão infinito, havia se tornado uma prisão invisível. E o silêncio do deserto passou a pesar mais do que qualquer resposta. Com o passar das semanas, a ausência dos 5 jovens deixou de ser um contratempo para se tornar uma cicatriz coletiva. Em Santiago, a casa da família Palácios se transformou em ponto de encontro para outros pais em desespero. A mãe de Alejandra, Teresa, anotava cada ligação, cada rumor, como quem se agarra a migalhas de esperança. Fundou, em 1998, a Associação de Familiares de Pessoas Desaparecidas em Acidentes, porque não suportava que outros pais vivessem o mesmo vazio. Em entrevistas, sua frase ecoava: "Não podíamos enterrar, não podíamos seguir." Era como acordar todos os dias em um limbo. E na Espanha, Carmen e Florencio, pais de Esperança, venderam a oficina mecânica que sustentava a família para financiar viagens ao Chile. Carmen caminhava pelo deserto com voluntários, escavando ravinas, olhando para cada sombra como se pudesse encontrar a filha. Era nossa única filha. Não voltaríamos para casa sem ela, dizia aos jornais andaluzes. O deserto não apenas levou os 5 estudantes, desfez famílias inteiras. O pai de Patrício, minerador, carregava a culpa de tê-lo ensinado a dominar o Atacama. Passou anos vagando pelo deserto em busca de pistas, até perder o emprego e a saúde. Disse a ele que o deserto era a sua segunda casa. Hoje penso que foi uma maldição. Os pais de Maurício decidiram reagir de outra maneira. Criaram uma bolsa de estudos em seu nome, ajudando jovens biólogos a continuar pesquisas em ecossistemas extremos. A mãe dizia: "Se não podemos trazê-lo de volta, ao menos podemos manter viva sua paixão." Já a família de Letícia não resistiu. O desaparecimento destruiu o casamento dos pais. Deixou a irmã mais nova marcada por crises de ansiedade e medo de viajar. Cada família escolheu um caminho diferente para lidar com a ausência, mas todas partilhavam da mesma condenação: viver sem respostas. Nos 5 primeiros anos, surgiram rumores de avistamentos em cidades chilenas, até mesmo em países vizinhos. Todos se revelaram ilusões cruéis. O Atacama permanecia mudo, e a cada aniversário, velas eram acesas diante de retratos sorridentes que não voltariam a se mover. Era um luto suspenso, sem corpo, sem fim. Com o caso ainda em aberto, o desaparecimento ganhou espaço em programas de TV e jornais sensacionalistas. Em 2003, o famoso programa Mistério Sem Resolver dedicou um episódio inteiro à tragédia. As câmeras recriaram a viagem, entrevistaram pais e colegas e levantaram hipóteses que inflamaram a imaginação do público. Alguns diziam que os estudantes haviam sido vítimas de traficantes que usavam o deserto como corredor para a Bolívia.
Outros falavam em contrabandistas, eliminando testemunhas indesejadas. Havia até quem acreditasse em rituais secretos ou bases militares ocultas. Nenhuma dessas versões encontrava evidência real. A polícia chilena era categórica. Nenhuma prova de atividade criminosa fora detectada na área em agosto de 1996. Para os investigadores, a explicação mais plausível continuava sendo a falha mecânica em local remoto. Mas essa narrativa soava rasa demais para famílias que sabiam quão preparados estavam os jovens. Em 2004, uma nova linha de pensamento começou a ganhar força. O investigador particular Evaristo Montes, contratado pelas famílias, apresentou uma teoria diferente. Segundo ele, não era impossível que o grupo tivesse desviado da rota planejada após encontrar algo inesperado. Formações geológicas inéditas, petroglifos ou até vestígios arqueológicos. Jovens acadêmicos, movidos por curiosidade e ambição científica, poderiam ter se arriscado mais do que o previsto. Essa ideia ganhou ainda mais corpo quando se descobriu que Esperança havia conversado, dias antes da viagem, com um arqueólogo local chamado Hilário Zaragoza. Ele mencionara a existência de possíveis petroglifos não catalogados em zonas remotas do Atacama. Também havia alertado sobre o perigo de explorar sem guias experientes. Se essa conversa foi decisiva, nunca se soube. Mas abriu a possibilidade de que os 5 não tivessem seguido apenas ciência e mapas. Talvez perseguissem algo maior, uma descoberta inédita. Ainda assim, nenhuma pista material sustentava essa teoria. As areias do deserto permaneciam fechadas e cada explicação caía como castelo de cartas. Enquanto isso, a vida seguia para o mundo. Mas para os pais, irmãos e amigos, os dias eram apenas repetição de espera. E uma pergunta ecoava, implacável. Se não estavam onde deveriam, para onde haviam ido? Em 2009, a dor já somava 13 anos. Muitos haviam desistido, mas Teresa Palacios, mãe de Alejandra, se recusava a aceitar silêncio como resposta. À noite, diante do computador em Providência, ela explorava obsessivamente o Google Earth. Cada pixel do deserto era vasculhado. Criou pastas organizadas por coordenadas, capturava telas, comparava imagens de diferentes anos. Ela mesma dizia: era como procurar uma agulha num palheiro, mas era a única coisa que me restava. Enquanto a tecnologia avançava, a resolução das imagens também melhorava. O que antes era um borrão em tons de areia, agora revelava sombras, linhas e detalhes antes invisíveis. Para muitos, parecia desespero. Para Teresa, era método. Aquela vigília solitária, madrugada após madrugada, manteria a chama acesa até que alguém prestasse atenção. No dia 23 de março de 2011, a jornalista investigativa Cristina Montes, do jornal El Mercúrio, trabalhava num artigo sobre desaparecimentos históricos. Ao entrevistar Teresa, ficou impressionada com a disciplina daquela busca caseira. Decidiu testar por si mesma softwares de análise de imagem, sobrepondo anos diferentes em busca de mudanças no terreno. Às 2h47 da madrugada, em uma área a 73 quilômetros de Antofagasta, algo chamou sua atenção. Uma linha reta demais para ser natural, um reflexo metálico destoando do relevo. Nas imagens de 2008 e 2009, nada. Mas em 2010, aquela forma estava lá. Cristina imprimiu os mapas, marcou coordenadas 23 e 52S, 69 e 20O. Quando mostrou para Teresa e Alberto, o pai de Alejandra, o silêncio pesou mais que 1000 palavras. Era a silhueta de um veículo encaixado em uma depressão entre rochas, como se tivesse sido colocado de propósito. Naquele instante, 15 anos de perguntas ganharam uma nova direção. O que até então era apenas ausência, começava a se transformar em mistério palpável. O próximo passo não cabia mais a pais, jornalistas ou voluntários. Era hora de chamar novamente a polícia.
E para Rogério Serrano, o capitão que havia chefiado as buscas em 1996, aquele não seria apenas um retorno ao caso. Seria a oportunidade, ou o pesadelo, de finalmente encarar o que o deserto escondia desde o início. Na manhã de 25 de março de 2011, 15 anos e 7 meses após o desaparecimento, uma pequena equipe partiu de Antofagasta rumo às coordenadas indicadas pelas imagens de satélite. O comando estava novamente com o capitão Rogério Serrano, agora mais velho, mas ainda marcado pelo peso de um caso que nunca abandonara sua memória. Ao lado dele, 2 investigadores forenses, um guia experiente em navegação no Atacama e Abúndio Calderon, pai de Patrício, que insistiu em acompanhar a busca. Foram usados 2 veículos, uma Toyota Hilux, equipada com GPS militar, e uma Ford F-150 adaptada por Abúndio para percorrer terrenos extremos. O trajeto pelas estradas convencionais levou pouco mais de 3 horas. A partir dali, começaram os 18 quilômetros mais duros de suas vidas. Ravinas, formações rochosas e caminhos inexistentes obrigavam a desvios constantes. O relógio avançava devagar. Cada quilômetro era conquistado com esforço. Às 14h20, o GPS indicou que estavam a menos de 500 metros do ponto marcado. Abundio pegou os binóculos e, após alguns minutos de silêncio, apontou com a mão trêmula. Ali, algo brilha no meio das pedras. A equipe se aproximou a pé, documentando cada passo. O deserto estava imóvel, como se segurasse o fôlego. Às 14h45, eles finalmente viram, parcialmente enterrada sob rochas e sedimentos, repousava uma Toyota Land Cruiser branca. A pintura desbotada, o para-brisa coberto de pó, mas a placa ainda legível, CG4829. O mesmo veículo alugado em 1996. O silêncio foi absoluto. Abundio caiu de joelhos diante da cena, o rosto marcado pelo choro contido de 15 anos. Serrano quebrou o silêncio com voz grave. Temos que tratar isso como cena de crime. Nada pode ser tocado sem registro. Àquela altura, não havia dúvidas. O deserto não os havia engolido por acidente. O carro estava escondido, posicionado numa depressão que o tornava invisível a quem passasse pela região. Não era falha mecânica, não era coincidência, era ocultação deliberada. A investigação, que parecia morta, acabava de renascer. E o que estava prestes a ser descoberto seria ainda mais perturbador do que o mistério inicial. Às 17h30 daquele mesmo dia, um helicóptero vindo de Santiago pousou próximo ao local, com especialistas forenses. Entre eles, a antropóloga Violeta Sandoval e o perito em escavações extremas, Fabrício Ponce. O protocolo foi claro. Nada poderia ser movido antes de registro fotográfico completo. A equipe delimitou um perímetro de 50 metros em torno da Land Cruiser, transformando a clareira em laboratório a céu aberto. Com as últimas horas de luz, começaram a retirar pedras e sedimentos que recobriam a lataria. O que surpreendeu a todos foi o estado do veículo. Apesar de 15 anos no deserto, a pintura não apresentava a corrosão esperada. É como se tivesse ficado protegido por muito tempo ou enterrado de propósito, comentou Ponce. Às 19h45, com iluminação artificial, conseguiram abrir a porta do motorista. Um cheiro estagnado escapou, obrigando todos a recuar. Dentro, ossos. Não um, mas 3 conjuntos de restos humanos. O silêncio foi imediato. Sandoval, após breve inspeção, sussurrou. Deveriam ser 5. Enquanto parte da equipe iniciava a documentação interna do carro, o sargento Tomás Vale explorava os arredores. A cerca de 30 metros, encontrou cinzas e restos de uma fogueira. Havia embalagens de comida e madeira que não pertencia ao Atacama, o detalhe mais perturbador. Pelo grau de deterioração, parecia ter sido usada anos depois do desaparecimento. Próximo às cinzas, marcas de botas impressas na areia petrificada
confirmavam presença humana recente. Para Abundio, que observava em silêncio, aquilo significava apenas uma coisa: alguém esteve aqui muito tempo depois que eles sumiram. A descoberta virou o enredo de cabeça para baixo. O carro não estava apenas perdido, tinha sido ocultado. Os corpos não eram 5, mas 3. E alguém retornara ao local anos depois, reacendendo memórias de uma tragédia que parecia adormecida. O capitão Serrano tomou a decisão de suspender a escavação até o amanhecer. A cena precisava ser examinada com calma e sob luz natural. Naquela noite, ao se recolher ao alojamento improvisado, Serrano anotou em seu diário de campo: "Não estamos diante de um acidente. O deserto guarda um crime." Na manhã de 26 de março de 2011, com o sol iluminando o terreno, a equipe retomou a escavação. 3 ossadas haviam sido confirmadas: Patrício, Maurício e Letícia. Todos apresentavam fraturas no crânio, sinais claros de morte violenta. Mas a ausência de Alejandra e Esperança mantinha a angústia em aberto. Enquanto os peritos trabalhavam no carro, Abundio Calderón explorava o entorno. A cerca de 200 metros, encontrou algo estranho. Uma pequena estrutura de pedras empilhadas, quase invisível entre rochas vulcânicas. Ao se aproximar, percebeu que não era formação natural, mas sim uma espécie de cela improvisada. Lá dentro, havia mantas poídas, embalagens de comida antigas e paredes riscadas com dezenas de marcas. Eram contagens de dias, 1, 2, 3, centenas delas. Ao todo, 847 riscos, o equivalente a mais de 2 anos. O deserto, que parecia vazio, agora falava. E dizia que aqueles jovens não haviam desaparecido em 1996. Haviam sido mantidos vivos em cativeiro. Entre pedras e areia, os investigadores encontraram um objeto que mudaria tudo: um caderno escolar protegido por um saco plástico improvisado. As páginas estavam manchadas, mas a caligrafia era reconhecível. Era de Esperança Ibarra. As anotações começavam 1 semana após o desaparecimento. Dia 7. Teodoro nos trouxe água. Diz que quando o irmão voltar da Bolívia, vai nos soltar. Patrício está com febre. Maurício tem crises de asma. Letícia chora sem parar. Alejandra tenta nos manter firmes. Outros trechos revelavam terror crescente. Menções a homens armados, ameaças de morte e a convicção de que haviam visto algo que não deviam. Em uma anotação de dezembro de 1996, Esperança escreveu: "Patrício tentou escapar. Foi espancado. Disseram que se alguém mais tentar, matam os outros 4. A última entrada legível, em março de 1998, trazia a sentença mais perturbadora. Teodoro e Demétrio discutiram. Disseram que não podem nos manter vivos. Se vão nos matar, alguém precisa tentar escapar. De repente, o caso deixava de ser um desaparecimento inexplicável. Tinha nomes, circunstâncias, uma linha narrativa de horror. Os irmãos citados no diário se tornaram a primeira pista concreta em 15 anos. O Atacama, enfim, começava a devolver segredos. Com o diário de Esperança em mãos, os investigadores finalmente tinham algo sólido. 2 nomes, Teodoro e Demétrio. Até então, o caso era apenas areia e silêncio. Agora havia suspeitos. O sargento Tomás Valle voltou a Antofagasta para consultar arquivos da década de 90. O que encontrou gelou o sangue da equipe. Os irmãos Teodoro e Demétrio Acosta eram conhecidos das autoridades. Nascidos na região, tinham histórico de pequenos delitos e nos anos 90 estavam ligados ao tráfico de cocaína entre a Bolívia e os portos chilenos. Demétrio havia morrido na prisão em 2003, esfaqueado durante uma briga. Teodoro, condenado por tráfico, saiu em 2008 por bom comportamento, ou seja, ele esteve vivo, livre e ativo no deserto durante os mesmos anos em que Teresa passava madrugadas no Google Earth. O
quebra-cabeça finalmente ganhava forma. Os jovens não tinham desaparecido por acidente. Haviam sido sequestrados porque tropeçaram, sem querer, no caminho errado. No dia 26 de março de 2011, os detectores de metal localizaram uma caixa enterrada perto da cela improvisada. Dentro havia fotografias Polaroid dos jovens em cativeiro e, entre os papéis, uma carta escrita à mão. A assinatura: Alejandra Palacios. Datada de abril de 1999, a carta relatava que 3 companheiros, Patrício, Maurício e Letícia, tinham sido mortos no ano anterior. Restavam apenas ela e Esperança. Alejandra explicava que tinham conseguido sobreviver por mais tempo ao convencer Teodoro de que poderiam ser úteis, mas já sabiam o destino inevitável. No texto, uma revelação crucial. Durante uma tempestade de areia em fevereiro de 1999, Esperança conseguiu escapar. Pedi a ela que corresse até Antofagasta. Não sei se chegou. Se esta carta for encontrada, talvez ainda exista esperança de que esteja viva. A carta mudava completamente o rumo da investigação. Não era apenas um registro de sequestro e assassinato. Era a possibilidade real de sobrevivência. Esperança, a jovem espanhola que chegara ao Chile cheia de sonhos, poderia ter escapado do inferno. As famílias, antes condenadas a anos de silêncio, agora encaravam outra pergunta devastadora. Se ela sobreviveu, onde esteve durante todo esse tempo? Após a descoberta da carta de Alejandra, a polícia chilena revisou arquivos de imigração. Não havia registro de saída oficial de Esperança Ibarra. Mas um detalhe chamou a atenção. Em novembro de 1999, uma mulher identificada como Carmen Sevilla foi encontrada desidratada perto da rodovia Pan-Americana, ao sul de Antofagasta. Ela falava espanhol com sotaque estrangeiro, não carregava documentos e sofria de amnésia. Internada em Santiago, desapareceu do radar público em 2001. A investigação revelou que em 2002, essa mesma mulher pediu asilo político com identidade colombiana e foi transferida ao Canadá por meio de um programa da ONU. Em março de 2011, autoridades chilenas confirmaram com apoio internacional. Carmen Sevilla era Esperança Ibarra. Quando confrontada, já vivendo em Vancouver, Esperança chorou diante das fotos, admitiu sua identidade. 15 anos depois, a sobrevivente finalmente falava. Em videoconferência, Esperança contou o que vivera. Confirmou cada detalhe do diário, cada nome escrito às pressas nas pedras da prisão improvisada. Relatou como os irmãos Acosta os mantiveram como prisioneiros, obrigando-os a vigiar mercadorias e cozinhar para traficantes. Disse que Patrício, Maurício e Letícia foram mortos em 1998, vítimas da crueldade de Demétrio. Contou que ela e Alejandra resistiram mais 2 anos, até que a tempestade de areia lhe deu a chance de fugir. Fragilizada, correu pelo deserto até desmaiar. Resgatada sem memória, construiu uma vida nova para se proteger, acreditando que Teodoro ainda poderia caçá-la. Só revelou a verdade quando teve certeza de que ele já não existia. Em maio de 2011, Esperança voltou à Espanha para rever os pais. O Chile encerrou oficialmente o caso em 15 de abril de 2011, quase 15 anos depois do desaparecimento. Os restos de Alejandra, Patrício, Maurício e Letícia foram entregues às famílias. O capitão Serrano resumiu diante das câmeras. O deserto pode ocultar crimes por décadas, mas não os apaga. A verdade sempre encontra uma forma de emergir. A história daqueles 5 jovens tornou-se símbolo de persistência. Não apenas pela tecnologia que revelou o veículo, mas pela coragem de famílias que jamais desistiram. E no centro dessa narrativa, uma sobrevivente. Esperança Ibarra, a última testemunha, carrega até hoje o fardo de lembrar
e a missão de garantir que o mundo nunca esqueça. Gostou dessa história? Então já deixa o seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhuma próxima. E me conta aqui nos comentários, de qual cidade você está assistindo? Quero saber até onde essa história chegou.